Olá, muito boa noite para você. Comerciantes de Patos de Minas protestam sobre continuidade do fechamento de estabelecimentos e o prefeito se exalta ao rebater críticas. Depois de 2 semanas com registros diários de mortes, nenhuma foi confirmada no boletim desta quinta-feira em Patos de Minas. Entretanto, mais 211 casos confirmados e ocupação hospitalar continua em alerta. 16 leitos de UTI doados ao hospital de campanha ainda não entraram em operação. Unidade ainda está em obras e é preciso contratar pessoal. Onda roxa impositiva é legal e prefeitos ainda pretendem endurecer as medidas. No primeiro dia de onda restritiva, Patos de Minas está movimentada. Com nova classificação, jogo da URT contra Cruzeiro é transferido para 7 Lagoas, mas a veterana recorreu da decisão e mais. Polícia Civil recupera cabeças de gado furtadas na zona rural de Serra do Salitre. Polícia Militar faz operação especial e aumenta efetivo nas ruas. Agora, no NTV News. O pedido de exoneração da secretária de Educação de Patos de Minas, Fabiana Ferreira dos Santos, foi publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira. Também foram exonerados Iris Barcelos Costa, que ocupava o cargo de comissão de gerente de supervisão, e Paula da Silva Lisboa, que atuava como diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Teve início nesta quinta-feira a operação dos 46 anos do 15º Batalhão de Polícia Militar e da 10ª Região, que contou com reforço do efetivo nas ruas das cidades atendidas pelo batalhão. Em Patos de Minas, a ação contou até com apoio de aeronave. A Operação 15º Batalhão contra o Crime é uma forma de comemorar os 46 anos de atividade do 15º Batalhão de Polícia Militar e da 10ª Região. Como todos os anos, a ação objetiva intensificar a sensação de segurança da população nas cidades que compõem o 15º Batalhão, incluindo Patos de Minas. Além disso, a operação será realizada ao longo de todo o mês de março, a fim de obter maior êxito nas ações da PM. Na data de hoje, 4 de março de 2021, 15º Batalhão de Polícia Militar completa 46 anos de sua criação. E para comemorar, como a gente também não pode fazer solenidade, nós vamos dar de presente para a cidade uma operação de alta envergadura para aumentar a sensação de segurança pública da população, para nós estarmos aí nos bairros com maior incidência criminal, para conseguir ter resultados positivos em relação ao ano de 2020, que foi um ano muito bom. O batalhão encontra aí praticamente há 5 anos, com redução ano após ano. Esse ano também não é diferente. Nos crimes de homicídio, nós estamos ocupando o 2º lugar em redução no estado de Minas Gerais. Esse número é bastante importante para nós e nós estamos com essa operação aí para aumentar a sensação de segurança, para levar a presença ostensiva das viaturas nas ruas, nesse momento crítico de pandemia que nós estamos vivenciando. Mas a Polícia Militar aí 24 horas diuturnamente levando segurança para as pessoas. O batalhão também recebeu recentemente novas viaturas, que serão disponibilizadas nas ruas ao longo das próximas semanas. Além do reforço habitual do efetivo, com policiais de outros setores também nas ruas da cidade, Patos de Minas contou ainda com o apoio da aeronave Pegasus, que veio de Uberlândia. Estamos utilizando também o pessoal da administração, empregados na operação, e tivemos também o reforço do Pegasus, aeronave, que veio da 9ª Região, com sede em Uberlândia, para nos apoiar. A gente até agradece o apoio deles aí, o comandante regional lá, Coronel Fernando, apoiando aqui, Coronel Floriano, que está respondendo pelo comando da 10ª Região também. Então nós estamos aí com um efetivo, lembrando que a operação não está acontecendo somente aqui na cidade de Patos de Minas, são nos 13 municípios que compõem a área do 15º Batalhão de Polícia Militar. Antes de cada operação, a Polícia Militar também faz um levantamento dos principais pontos da cidade, que precisam de maior atenção nas rondas. Um dos locais escolhido foi o bairro Quebec.
Em poucos minutos de operação, uma pessoa foi conduzida para a delegacia após descobrirem que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. A nossa P3 fez um levantamento dos dias e horários da semana, né, de maior incidência criminal, bem como as localidades também, onde nós vamos lançar o policiamento nesses principais locais para a gente ocupar os corredores de segurança da cidade. A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira 2 homens suspeitos de tentarem matar um garoto no bairro Quebec, em Patos de Minas. Esse fato aconteceu na segunda-feira, na rua 16, no bairro Quebec, aqui em Patos de Minas. Segundo as informações, esse menor de 13 anos estava na porta de sua residência, quando então teria chegado um homem em uma bicicleta e então, acabando em conversas ali, esse homem acabou sacando uma arma de fogo e efetuado disparos contra esse garoto. Logo após, ele acabou fugindo. O jovem foi atingido no tórax e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional aqui de Patos de Minas. Após esse fato, a polícia começou a fazer rastreamentos na tentativa de localizar quem seriam então as pessoas envolvidas nessa tentativa de homicídio. Em razão desse episódio, a Polícia Militar, após identificar aí os possíveis autores, iniciou a operação tentando capturá-los. Permaneceu em diligências ininterruptas durante toda a semana, levantando informações, correndo atrás de pistas de onde eles poderiam estar, na região onde os fatos aconteceram. Ontem, durante essas diligências, uma equipe policial presenciou um veículo aproximando-se da casa dos familiares de um deles, onde desembarcaram três jovens. A equipe policial imediatamente deslocou até lá, onde se deparou aí com 2 desses possíveis autores, esses que foram indicados como autores. Eles acabaram confessar e deram aí detalhes de como que os fatos aconteceram, confessaram a autoria dos disparos de arma de fogo que atentaram aí contra a vida do outro menor de idade. Ante a situação, apreendidos aí, na verdade é um maior de idade, foram presos e apreendidos, um maior e um menor, e encaminhados até a delegacia de polícia. Eles alegam que em data pretérita a este fato, a vítima, os desafetos, teriam também efetuado disparos de arma de fogo nas proximidades da residência deles. Nós conseguimos aí, através de entrevistas de pessoas também, que pode ter um envolvimento por ciúmes, por relacionamento entre eles, envolvendo aí uma garota também que reside no bairro. A Polícia Civil de Patrocínio recuperou 13 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma propriedade na zona rural de Serra do Salitre em 26 de fevereiro. Os animais estavam escondidos e, por meio de investigação, a polícia foi até outra fazenda e o dono reconheceu o rebanho. Um homem de 46 anos disse à polícia que os animais haviam sido comprados, mas foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia em Patrocínio. Já tem dicas para você evitar problemas com sua rede de esgoto com entupimentos. E apenas 10% justificaram a ausência das últimas eleições em Patos de Minas. As consequências e o que fazer para acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Quase 30 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas nas últimas eleições para prefeito e vereadores em Patos de Minas. O prazo de justificativas sem penalidades acabou e apenas 10% realizou o procedimento dentro do período. Se você ainda não justificou, veja o que fazer para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2.798.699 eleitores não justificaram a ausência na votação no primeiro turno das eleições 2020. Ao todo, 3.686.251 eleitores do estado não votaram no mesmo pleito. Ainda segundo o TRE de Minas Gerais, apenas 887.552 eleitores fizeram o procedimento dentro do prazo para regularização, sem o pagamento de multa. O número corresponde a 24,07% dos faltosos.
Em Patos de Minas, cerca de 30 mil eleitores não compareceram às urnas em 15 de novembro de 2020. Essas pessoas que deixaram de votar tiveram até o último dia 15 de janeiro, para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. Acompanhando esses requerimentos, nós percebemos que cerca de 10% deste total que deixaram de comparecer às eleições requereram a justificativa. Ou seja, dos 30 mil que deixaram de votar, em torno de 3 mil eleitores requereram a justificativa em tempo hábil. O eleitor que não justificar a ausência dentro do prazo terá que pagar multa para regularizar a situação. Enquanto estiver em débito com a Justiça Eleitoral, ele não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, prestar concurso público, nem renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. E aquele que não votar em 3 eleições seguidas, não justificar nem quitar a multa devida, terá sua inscrição cancelada. Existem algumas restrições, sim, para quem não está quite com a Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral, evidentemente, não trabalha em cima da punição ou da sanção ao eleitor. Está previsto em lei essa sanção, mas evidentemente que existe toda uma forma da pessoa regularizar e voltar a exercer plenamente os seus direitos. Devido à suspensão do Tribunal de Justiça, nenhuma penalidade será cobrada do eleitor enquanto durar a pandemia. Entretanto, a orientação é que fiquem atentos às novas divulgações do TRE sobre regularização de título e para aqueles que não tenham justificado a ausência de voto em eleições anteriores às de 2020, devem regularizar a situação pelo site do TRE. Aquela pessoa que deixou de votar única e exclusivamente em 15 de 11 de 2020, ou seja, nas últimas eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu os efeitos dessa ausência de voto, Então ela não tem o que fazer por enquanto, só depois que reabrir o cadastro, onde essa suspensão acabar, que evidentemente a ausência de quitação vai estar ativa no histórico do eleitor, ele vai ter de recolher as multas devidas. Agora, aquele eleitor que deixou de votar em eleições anteriores, essas não estão suspensas. O eleitor pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, imprimir a sua guia de multa, efetuar o pagamento. Dentro de 48 horas, esse pagamento é registrado no nosso sistema e a gente, evidentemente, vai inativar essa marcação de ausência de quitação eleitoral. Utilizar corretamente a rede de esgoto evita problemas como entupimentos. Por isso, atenção com o que você manda pelo ralo. Você é daqueles que utiliza corretamente a rede de esgoto? Ou é do time que deixa cabelo nos ralos, joga papel higiênico no vaso? Me conta aqui. Sempre na lixeira. Geralmente é na lixeira, no banheiro mesmo. Você costuma tirar o cabelo que fica no ralo depois do banho? Não. Você deixa acumular? Eu deixo. E pode causar transtorno também, como entupimento, então eu evito o máximo possível. Em Patos de Minas, 90% do esgoto produzido nas milhares de residências e estabelecimentos é tratado. Depois de sair do imóvel, o esgoto passa por uma série de etapas até chegar à ET, onde, uma vez estando na estação, passa pelas chamadas peneiras, em que são retirados os materiais grosseiros, como graxa, areia, óleo, metais e embalagens, que são descartadas de maneira incorreta nas redes coletoras. Depois dessa separação, o esgoto é submetido ao tratamento convencional. Vai para os reatores, onde é feito o tratamento biológico com bactérias responsáveis por eliminar a matéria orgânica. Depois, segue para os filtros, grandes tanques com pedras, onde é dada continuidade ao tratamento biológico. E de lá, vai para os decantadores, onde ocorre a separação líquida da parte sólida. Só depois desse rigoroso processo, o esgoto tratado é devolvido ao Rio Paranaíba. É dada também a destinação correta a toda a matéria sólida retirada durante o tratamento de esgoto. Entretanto, o descarte irregular de lixo nas redes de esgoto tem sido o principal desafio da companhia. O risco para a rede é imenso, desde o entupimento de um canal até o rompimento de uma estrutura. Tem de lembrar que o tratamento de esgoto nosso atende a todas as legislações ambientais, hoje é previsto em lei.
Esse é um dos maiores problemas que nós temos no nosso sistema de esgotamento sanitário de Patos de Minas, é o lançamento de materiais sólidos, tá? Dentre eles são fraldas, absorventes, preservativos, brinquedos, né, animais mortos. São jogados também roupas, muito cabelo, tá? Estopa. Isso aí é muito prejudicial. Areia, tá? A quantidade de areia retirada no tratamento de esgoto é muito grande. E a quantidade de lixo dos mais diversos objetos também é gigantesca. Os mais vistos nessas elevatórias, por exemplo, são tampinhas de garrafa PET, palitos de pirulito e até animais mortos. Isso faz com que as redes entupam, tá? E ocorre extravasamento nas residências, nas ruas, e ao ir para as elevatórias, tem o entupimento das bombas, e às vezes até chega a travar e queimar as bombas, tá? Fazendo com que o esgoto extravase e vá para os mananciais. Cuidar do próprio lixo e usar corretamente a rede de esgoto da sua casa ou do seu serviço facilita na qualidade do tratamento, além de, obviamente, contribuir com o meio ambiente quando se destina adequadamente os resíduos sólidos. Outro ponto importante é o de denunciar e solicitar manutenções da rede quando necessário. A companhia tem um canal de atendimento específico para receber esse tipo de solicitação, que é inclusive considerado prioridade de atendimento. Esta ordem de serviço é enviada para o sistema de programação da Copasa. Este sistema ele é um sistema informatizado de gestão da força de trabalho. Por meio dele é que é feita a distribuição de todos os serviços para as equipes em campo. Geralmente, na grande maioria deles, são serviços de emergência, eles dependem de prioridade. Então o sistema ele tem uma forma de programação inteligente que considera já esse serviço de emergência e dá uma prioridade para esses serviços de reclamação de esgoto. E associado a isso também nós temos os empregados da programação, que são os programadores, que fazem os ajustes necessários durante o dia, quando se depende de atribuir algum serviço de grande urgência para algum determinado local. Na sequência, a gente fala de futebol aqui no News. O RT soma 3 primeiros pontos no Campeonato Mineiro. E com nova classificação de ondas, jogo da Veterana contra o Cruzeiro é transferido, mas o RT recorre. Em casa, o RT venceu o Uberlândia na segunda partida do Campeonato Mineiro. O clássico regional foi decidido no primeiro tempo com um gol de pênalti. Depois da estreia com derrota por 3-0 para o Atlético no Mineirão, a Veterana queria a vitória. No Zama Maciel, nesta quarta-feira, recebeu o Uberlândia. Num jogo sem muita criatividade e empolgação, a URT fez o dever de casa. O único gol da partida foi marcado por João Diogo, de pênalti, aos 10 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Uberlândia marcou muitas faltas e não teve fôlego para mudar o placar. Um jogo muito difícil, a gente está no estágio ainda do trabalho, é apenas o terceiro jogo, a implantação do modelo de jogo. E o time foi muito obediente, principalmente na fase defensiva, marcou bem. Um jogo truncado, graças a Deus a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo. Dentro de casa, é mais que a nossa obrigação garantir os 3 pontos dentro da nossa casa. Aqui dentro do Zama Maciel, quem manda é o RT. E 3 pontos muito importantes, mas com os pés no chão, que ainda é o começo de uma grande jornada. Que estava marcada para o próximo sábado contra o Cruzeiro em Patos de Minas. Uma hora depois da decisão, a assessoria jurídica do clube recorreu. A primeira partida da terceira rodada do Campeonato Mineiro estava marcada para este sábado, às 9 horas da noite, aqui no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Se não fosse por uma liminar que foi emitida pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Essa liminar foi solicitada pelo Cruzeiro, que jogaria então contra o RT aqui em casa.
Eles disseram, segundo o argumento do Cruzeiro, que não viajariam até Patos de Minas porque Patos de Minas pertence à macro-região que está na onda roxa, o plano mais restritivo que proíbe várias atividades. Porém, a área jurídica da URT usou uma fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que em entrevista coletiva à imprensa junto com o secretário de Saúde de Minas Gerais, disse que essas atividades estariam liberadas, inclusive as atividades para o Campeonato Mineiro. Nós entendemos que essa decisão tem que ser revertida, até porque todos os protocolos sanitários são bem eficazes e são atendidos pelo URT. Então nós recorremos nesse sentido. E mais a palavra, o parecer expresso objetivo do secretário estadual de saúde, em que Campeonato Mineiro, dentro de todos os protocolos, poderão ser realizados nas suas cidades. Maria Isabel, presidente da URT, disse que tentou ao máximo evitar que esse assunto atrapalhasse o time em campo. Olha, o nosso time está um time muito concentrado, um time focado no que tem que ser. O jogo e o resultado ele vem dentro das 4 linhas. Então a URT, a diretoria da URT, ela está tentando que esse pessoal não seja aí afetado. Então a diretoria trabalha extracampo para a gente conseguir o que tem que conseguir. Acredito que o atleta fica sabendo, sim, né? Mas a gente trabalho no dia a dia. Na realidade, o Cruzeiro entrou onde ele tinha que entrar, né? A federação só cumpriu o que tinha que cumprir, que foi essa ordem que veio para nós também. Então, a federação, se a URT não se manifestou, até porque não concordar com a mudança, a federação ela tem que indicar um outro local que a gente possa realizar a partida. No momento, nós fomos oficializados que a gente mandaria em 7 Lagoas. Mas por não concordar, a gente já entrou com esse recurso e estamos aguardando aí a decisão, né, para ver o que fazer nesse momento. Nossa casa é nossa casa. Todos os protocolos são atendidos, por que mudar? Então, por isso que nós batemos firmes para que esse jogo seja realizado aqui em Patos de Minas. Inclusive, tem algumas equipes também aqui da região, Uberlândia, Patrocinense, que vão fazer da mesma forma. Nós não vamos aceitar tirar o nosso mando de jogo. Na sequência tem análise da notícia aqui no News. Depois de 2 semanas com registros diários de mortes, nenhuma foi confirmada no boletim desta quinta-feira em Patos de Minas. Entretanto, mais 211 casos confirmados e a ocupação hospitalar continua em alerta. E onda roxa impositiva é legal e prefeitos ainda pretendem endurecer as medidas. O mapa de Minas ganhou mais uma cor, roxa. Com a situação de colapso em algumas macro-regiões, não restou alternativa senão endurecer. A criação da onda roxa ocorre depois de pouco mais de um mês do governo de Minas Gerais relaxar as medidas do Plano Minas Consciente. Os prefeitos serão obrigados a seguirem as determinações do decreto. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal garantiu que estados e municípios brasileiros tivessem autonomia para tomar as próprias medidas durante a pandemia. Logo no início da pandemia, ocorreram várias divergências em relação às medidas restritivas, o que ocasionou várias demandas judiciais. Há quase um ano, precisamente em 8 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os governos estaduais e municipais teriam o direito, sem consultar o governo federal, de adotar medidas restritivas. Medidas essas legalmente permitidas durante a pandemia Covid-19, quais sejam isolamento social, imposição de distanciamento, suspensão das aulas, suspensão de consultas eletivas, restrição do comércio, dentre outras medidas. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça determinou que os municípios seguissem a deliberação 17 ou o Plano Minas Consciente do governo de Minas Gerais na pandemia. Mas agora não tem conversa. Os municípios que estão na onda roxa, aderidos ou não ao programa, terão que obedecer às ordens do Estado. Para Romeu Zema, já foi dada a oportunidade para que os prefeitos agissem. Desta vez, a medida é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais, é um problema regional. Então,
A prefeitura da região que estiver na onda roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Tentamos manter essa decisão descentralizada o tempo que foi possível e ela praticamente perdurou por um ano. Os prefeitos fizeram um ótimo trabalho, mas agora nós estamos falando de algo que está acima dos prefeitos, que é o sistema de saúde do Estado. A medida impositiva é legal devido ao risco de desassistência à saúde a nível estadual. Desse modo, a imposição do governo de Minas é plenamente cabível, não tendo as cidades, os municípios de Patos de Minas e Uberlândia a opção de recusar a decisão do governo estadual. Em Lagoa Formosa, o prefeito disse que vai além das determinações da onda roxa e pretende impor outras restrições. Com certeza vai impor mais algumas, que no Minas Consciente eu não vi informativo lá sobre a bebida. Então, Lagoa Formosa, nós vamos manter o decreto que nós temos lá, que bebida alcoólica não vai ser autorizado a venda dessas bebidas enquanto durar essa pandemia, enquanto durar os decretos. Entre as medidas restritivas da onda roxa, toque de recolher entre 8 da noite e 5 da madrugada, proibição de circulação de pessoas sem uso de máscaras, proibição de pessoas com sintomas de gripe, exceto no caso de realização ou acompanhamento médico hospitalar, barreiras sanitárias de vigilância, proibição de eventos públicos ou privados, proibição de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntas. Quem desobedecer pode ser punido. Existe desde a orientação para as forças de segurança, elas intervirem e orientarem o cidadão que não pode haver aglomeração. Então, naturalmente, tudo que nós fazemos é primeiro orientando, primeiro alertando, mas isso vai desde também de desacato de autoridade, uma vez que as forças de segurança elas orientaram alguma conduta. E vinculado a isso também existe o Código de Saúde do Estado. Esse código tem restrições nesse sentido, inclusive com multas. Em Patos de Minas, o prefeito estuda até outras punições. E nós estamos estudando aqui também ampliar essas punições para que seja uma maneira de evitar que as pessoas continuem, algumas delas, desobedecendo essas orientações. Apesar do decreto estar em vigor para cerca de 80 municípios das macro-regiões Noroeste e Triângulo do Norte, nem todas as determinações, como as barreiras sanitárias, ainda foram implantadas. As barreiras sanitárias, houve uma tentativa no ano passado de fazer isso aqui em Patos, foi uma tentativa frustrada. E aqui em Patos nós estamos calculando aqui, nesse momento, o que seria necessário em termos de efetivo, de pessoas, diante do número de entradas e saídas que nós temos na cidade e a efetividade disso. Somente medir a temperatura, o que vai trazer na prática de resultado. Então nós estamos avaliando ainda. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News e eu vou acionar então a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo, para a gente falar desse e de muitos outros assuntos. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair, a todos que nos acompanham. A gente chega agora com a análise da notícia, aquele momento da gente debater algumas questões e quantas questões importantes marcaram esta quinta-feira. A gente acabou de ver essa questão aí, que é realmente legal, essa medida impositiva por parte do governo do estado, quer queira, quer não, os prefeitos terão sim, porque já está em vigor, de seguir as determinações dessa onda roxa daí. É importante a gente frisar essa questão que o governador coloca, que os prefeitos tiveram tempo para agir. Alguns gestores questionaram até que não estavam na gestão passada, ocuparam seus cargos somente em 2021. Mas fato que a gente observa também na região, falamos disso ontem, falamos disso na semana passada, que ações descoordenadas resultaram no que a gente tem hoje, cada um tomando uma medida conforme achavam interessantes para o município, resultou no que a gente tem hoje. Então, esse endurecimento coordenado é uma medida drástica e necessária nesse momento de colapso.
Ludmila, o prefeito, aí nesse material que a gente rodou, o prefeito de Lagoa Formosa cita que pretende manter aí a lei seca. Patos de Minas já publicou hoje informações sobre a não manutenção dessa lei seca, né? A venda de bebida alcoólica, terminando hoje esse decreto que até então estava em vigor, o decreto municipal, poderá ser realizada, já pode ser realizada aí em Patos de Minas, uma vez que a Onda Roxa não prevê isso e o município não vai promover esta restrição. Pois é, o Dairaí enfatiza aquela questão das questões descoordenadas, mas talvez até com o Patos de Minas autorizando a venda, pode ser até que o prefeito de Lagoa Formosa reveja essas questões. Entretanto, ele tem autonomia, continua tendo essa garantia constitucional para que promova as alterações, as restrições que melhor lhe convier. Por exemplo, o prefeito Falcão disse que pode endurecer mais as punições em Patos de Minas. O Didi não falou nada disso, falou com relação à restrição de venda de bebida. Então, pode acontecer algumas medidas pontuais para os prefeitos tomarem como mais restritivas para os seus municípios. Isso é perfeitamente cabível e é legal também. Mas os prefeitos dos municípios do Alto Paranaíba vão se reunir amanhã em nova reunião remota promovida pela Amapar para também discutir essas consequências, para discutir essa medida que foi aí anunciada pelo governo do estado de Minas Gerais, já em vigor e válida pelas próximas 2 semanas. Pois é, com a Onda Roxa, apenas os serviços essenciais podem funcionar e a gente vai ver agora o que abre. Entre os serviços que só poderão funcionar estão indústria e comércio de fármacos, farmácias, drogarias e óticas, fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias e quitandas, além de centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes de água mineral e de alimentos para animais. Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, distribuidoras de gás, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins. Podem funcionar restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias, agências bancárias, similares, construção civil, lavanderias, assistência veterinária e pet shops, transporte e entrega de cargas em geral, call center, locação de veículos de qualquer natureza, controle de pragas e de desinfecção de ambientes, atendimento e atuação em emergências ambientais, o comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos e proteção individual, os EPIs, de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas e relacionados à contabilidade. Ludmila, observando todos esses pontos, a gente percebe que essas novas medidas, né, essas novas determinações, são até menos, em alguns momentos ali, você lendo tudo isso, são até menos restritivas do que o decreto que a gente tinha em vigor aqui em Patos de Minas, né? Basicamente o que muda com relação ao funcionamento desses serviços essenciais aí é funcionamento de bares, restaurantes, que agora daí pode ocorrer, continua por meio de delivery e com retirada no balcão, né, porque antes não podia e continua vedado aí a questão do consumo no local. Outras questões que a gente pode ressaltar aqui, através até de nota de esclarecimento da própria Prefeitura de Patos de Minas, que, portanto, as atividades essenciais que a gente elencou aí permitidas, toda a rede da construção civil também pode funcionar, e aí citando como exemplo rede de marcenaria, fábrica de móveis planejados, vidraçaria, marmoraria, serralheria. As atividades não essenciais poderão funcionar de portas fechadas, sem atendimento ao público, para retirada no local. A questão dos restaurantes a gente falou, agora pode haver sim retirada no balcão, mas não pode aí consumo no local.
Lanchonetes também, assim como padarias, poderão ter atendimento ao público, mas também não pode haver esse consumo no local. Como você já frisou, continua proibida a venda a venda e a comercialização de bebida alcoólica. Agora podem ocorrer em Patos de Minas. A questão do deslocamento de pessoas após as 20 horas pode ocorrer no caso se essas pessoas estiverem indo se vacinar. Aquelas consultas eletivas que deu pano para a manga, muita gente questionou, agora com o decreto do governo de Minas Gerais pode ocorrer, antes não podia com o decreto municipal, portanto, essas consultas permitidas em Patos de Minas. As atividades físicas ao ar livre não podem ocorrer independente do espaço que isso aconteça, é a determinação desse protocolo do Minas Consciente, da fase roxa, e aí a gente sabe que eventos terminantemente proibidos, e é preciso observar na questão de hotéis, por exemplo, a questão do distanciamento, da quantidade de pessoas permitidas naquele local. Então, agora ficou mais claro o que a gente pode diante aí a essa onda roxa. Vamos dar uma olhada então, Ludmila, hoje, entre o boletim de hoje e de ontem, para a gente fazer aquele comparativo, já que a gente está aí falando de restrições, de todas essas dificuldades aí em meio à pandemia. Vamos ver como é que estão os números, né? Não tivemos aí mudança na questão dos óbitos confirmados, mas o número de contágio continua em alta. Pois é, Odair, 2 semanas que tínhamos registros diários de mortes de Covid-19, nesse boletim trégua, ainda bem, a gente fica aliviado, mas infelizmente a gente sabe que é uma questão de registro, pois ocorreram mortes nesta semana em Patos de Minas, a gente lamenta muito todas as perdas. Em contrapartida, a gente tem um número maior de infectados com relação ao boletim de ontem, são 211 pessoas confirmadas nesse boletim. A gente tem uma média, portanto, maior de casos que o boletim de ontem, mas também temos uma redução na quantidade de pessoas internadas, mas a gente vê que a ocupação de leito de UTI praticamente não tem trégua. Com mais pessoas infectadas, obviamente também aumentou a quantidade de pessoas que se recuperam em casa com a Covid-19. A gente faz também o comparativo de ocupação da taxa de leitos, que vai entrar aí na tela, para a gente saber dessa estrutura, né, hospitalar. Como é que a gente encara esses números aí, Ludmila? Daí pequenos recuos ali, mas não dá para ter nenhum tipo de alívio, não dá para relaxar. Sei que está todo mundo cansado, eu também estou, você também está, Odair, a nossa equipe toda que o diga, mas não dá para relaxar, não dá para ser negacionista nesse momento. A gente precisa encarar esses números com evidência, com clareza, tomar os cuidados devidos, porque a situação em Patos de Minas é de colapso, na região também. Tivemos aí pequena redução na ocupação de leitos Covid públicos, tanto clínicos quanto de UTI, mas esse número ele muda de uma hora para outra. Se a gente tem mais pessoas contaminadas, pode ser que essas pessoas requeram aí atendimento em hospitais, e a gente vê que, infelizmente, quando se somam a disponibilidades de hospitais públicos e privados, muito além da capacidade, o sistema de saúde vive uma situação complicada, infelizmente, também em Patos de Minas. A gente monitora também, né, Ludmila, diariamente os casos na região, e a gente dá uma olhada agora em Coromandel. Como é que está lá o comparativo entre ontem e hoje? Temos mais um óbito, né? Coromandel fica naquela zona de rastreio que a gente fica sempre preocupada, porque é um município que vem aí recrutando muito as cidades mineiras com envio de doentes para tratamento da Covid-19 e não tem tido trégua aí com a confirmação de óbitos, mais um óbito, temos mais casos positivos também. Mas se a gente observa aí com relação às últimas 24 horas, uma pequena redução com relação a casos ativos da Covid-19, mas é um município em atenção. A gente viu, né, que uma força
tarefa de segurança em saúde foi enviada ao município para tentar aí traçar medidas, estratégias para essa disseminação da Covid no município. E olha que Coromandel, além até do que Patos de Minas, do que outros municípios, endureceu mais ainda as regras restritivas, isso já há semanas. Muito bem. Ludmila, vamos dar uma parada rápida aqui no News, aqui na análise da notícia. Depois do intervalo, a gente fala dessa questão toda relacionada à onda roxa, né? Porque no primeiro dia de onda restritiva, Patos de Minas se mostrou movimentada. Vamos falar também dos 16 leitos de UTI doados ao hospital de campanha que ainda não entraram em operação. A unidade ainda está em obras e é preciso contratar pessoal. E comerciantes de Patos de Minas protestam sobre continuidade do fechamento de estabelecimentos. E o prefeito se exalta ao rebater as críticas. Para estabelecer as ondas do Plano Minas Consciente, o Comitê Extraordinário da Covid-19 de Minas Gerais utiliza alguns critérios. Entre os parâmetros, a quantidade de novos infectados e a taxa de ocupação hospitalar. Por isso, a necessidade de atuação dos prefeitos, criação de mais leitos e, claro, a colaboração da população. A pandemia evidenciou os problemas da saúde. E agora, a situação saiu do controle em muitas localidades. Na região, a cada boletim, mais casos e mortes confirmadas. Há municípios ainda sem saber a realidade, como Lagoa Formosa. Muitos óbitos ainda aparecem como investigados. Nós temos 20 óbitos ainda que depende de informações, o qual foi detectado, porque muitas das vezes as pessoas tinham outras complicações mais elevadas e então o médico não se condiz ainda com a informação do que foi. Então isso foi para a secretaria e com certeza com o tempo vai ser informada a real situação. Na região, os doentes com Covid-19 são enviados a outras cidades mineiras para serem tratados. Há semanas convivemos com o colapso. Em Patos de Minas, que é referência em saúde para vários municípios, a ocupação hospitalar está além do limite. Ocorre que o número de casos, que no ano passado teve uma média diária de 18 casos, esse ano a gente chegou a ter recentemente até 300 casos em um dia. Então, a capacidade hospitalar ela não acompanha. Então, está todos os hospitais particulares, superlotados, públicos da região inteira. Lagoa Formosa recebeu respiradores para aliviar o sistema e montar leitos intermediários, mas 5 estão com problemas. Está funcionando 6 respiradores, está no Hospital Dr. Bininho, e 5 que tem defeito estão lá dentro das caixas, o qual nós recebemos, eles, eu recebi, isso foi recebido no mandato passado, e quando nós formos colocar eles em funcionamento, realmente eles tinham defeito, e então ele foi voltado para as caixas deles, embalado novamente, porque não funcionava. Patos de Minas ganhou mais 16 leitos de UTI. 6 já foram entregues por meio de projeto da FIENG. O Ministério Público Federal e Justiça Federal atenderam pedido da Superintendência Regional de Saúde e doaram mais 10 leitos de UTI, além de 69 pontos de oxigênio, mobiliários e testes para a Covid-19, que custaram quase R$1,5 milhão. Mas esses leitos ainda não estão em funcionamento, pois o hospital de campanha está em obras de ampliação e será preciso a contratação de mais profissionais de saúde. Nós estamos levando a tubulação, a rede de gases para todos os espaços, permitindo essa ampliação agora para 30 leitos de UTI, e também recebemos da FIENG 6 leitos completos de UTI, o equipamento, né? Então, isso está sendo já instalado lá, e a gente precisa também dos profissionais de saúde, que estão cada vez mais escassos. Ô Ludmila, aí você citou bem nesse material que você fez aí, da importância não só da atuação deste poder público, desses gestores, mas do comportamento de uma população que, ainda que seja onda roxa, tem muita responsabilidade em não provocar novos casos, em não provocar situações que possam levar a novos casos e deixar essa estrutura, né, ainda piorada, ou se é possível dizer isso, pior do que já está, né? Daíra, eu acredito que piorar
pelo menos eu espero que não aconteça. A gente já tem sofrido, vivido dias muito cruéis, famílias perdendo seus entes, Patos de Minas tendo que enviar pacientes a outros municípios, colapso, não dá mais. A gente precisa de uma trégua, a gente precisa de um alívio. E isso vem por meio dessa doação de leitos. E tem que ter agilidade, óbvio, tem que ter agilidade para a instalação imediata desses equipamentos. E o prefeito de Patos de Minas ainda terá outro problema que ele já falou aí, que é com relação à contratação de pessoal. Num determinado momento ele achou que não teria essa questão, que não enfrentaria esse colapso, tanto que encerrou o contrato com muitos profissionais e agora segue recrutando, recontratando, lançando aí novos editais para recompor a equipe de profissionais de saúde, e esse é um gargalo que tem feito muitos gestores aí passarem um aperto danado. Em Patos de Minas não é diferente. Então a gente precisa, obviamente, de leitos, de estrutura, mas claro, é óbvio, se não houver essa união de esforços, se não houver essa vontade coletiva, não adianta termos mais leitos, porque vai só aumentando o problema. Cada vez mais precisaremos de outros leitos, aumenta a demanda. Mas precisamos aí também desse envolvimento, dessa empatia das pessoas preocupadas com a própria vida, preocupada com a vida do outro. É uma corrente que faz toda a diferença, viu? Pois é, porque apesar da determinação do Estado com a criação de uma nova onda no Plano Minas Consciente, este primeiro dia de vigor das medidas mais restritivas foi com ruas cheias em Patos de Minas. No período da manhã, o centro de Patos de Minas foi bastante movimentado no primeiro dia de vigor da nova onda do Plano Minas Consciente. Mesmo com o funcionamento apenas de serviços considerados essenciais e restrição de circulação de pessoas, a quantidade de gente nas ruas é de surpreender. Nas portas dos bancos, filas e mais filas, como é de se esperar em início de mês. Algumas chegaram a sentar em pequenos degraus para aguardar a vez. Em outros momentos, o distanciamento social ficou de lado e dá-lhe aglomeração. Havia também uma quantidade significativa de pessoas idosas, que por algum motivo precisaram comparecer às instituições financeiras. E o cenário não se alterou muito no decorrer do dia. Já no período da tarde, o fluxo de pessoas nas ruas variou a partir dos horários de pico. Agora, mais no final do dia, a movimentação de carros e pessoas nas ruas é bem mais intensa do que o que foi registrado mais cedo. Nós também pudemos perceber, conversar com algumas pessoas que disseram que estavam ou voltando do trabalho, indo à farmácia, indo à padaria. Nenhuma delas das que nós paramos disse estar apenas passeando pelas ruas. Esta senhora, por exemplo, voltava do trabalho e estava a caminho de casa. Para ela, a nova determinação do governo do estado foi necessária. Tinha que ter sido isso mesmo, né? Continuar. Para o povo conscientizar, né? Tomar as medidas protetivas, mais cuidado, né? Mais atenção e sair só por necessidade, né? Um outro detalhe importante da gente falar é que apesar de haver a proibição na onda roxa da circulação de pessoas sem o uso de máscara, nós ainda conseguimos fazer alguns flagrantes, tanto no horário da manhã quanto no horário da tarde. Ludmila, a gente fica imaginando que essa é uma situação que deve se repetir e vem se repetindo ao longo da pandemia, com o centro da cidade realmente muito cheio, mas tinha ali uma expectativa de que num primeiro dia de nova classificação as pessoas meio que ficassem retraídas, mas não é o que aconteceu, até porque a gente viu isso acontecer lá naquele primeiro fechamento que a gente teve no ano passado, no início da pandemia. De lá para cá, o centro da cidade continuou muito cheio por pessoas que precisavam realmente resolver alguma situação, mas também por aquelas que acabam ignorando o risco e indo para as ruas como hoje, né? Incrível, Odair. A Paula ali gravando
a passagem com as informações nessa reportagem e passou por ela uma pessoa sem máscara. A gente vem de restrições em Patos de Minas há 3 semanas, há 2 mais restritivas. E aí a gente imaginou até que seria uma consequência. As pessoas estão até acostumadas com essas medidas e entenderiam que deveriam continuar com essas medidas de segurança, tomando as precauções devidas e tudo mais. Até porque é uma questão enfatizada no decreto municipal que terminou e veio com muita clareza, com destaque nessa onda roxa determinada pelo governo de Minas. E a gente pôde perceber quantas pessoas ignoram completamente. Aí fica difícil mesmo a gente seguir e vencer tudo isso. Mas, Odair, eu entendo assim que se houver estabelecimentos funcionando, se houver portas abertas, vai haver movimentação, vai haver filas, vai haver aglomeração, conforme nós registramos de novo em Patos de Minas. É uma sucessão. Se quiser que acabe com esse movimento, se quiser que aquela questão até da restrição da onda verde ali, que as pessoas só saiam de casa por necessidade mesmo, é preciso fechar. E aí usar a nomenclatura lockdown, até utilizada pelo próprio governo de Minas Gerais. Ontem o secretário utilizou essa nomenclatura, faça-se valer, porque lockdown fecha tudo. É o que a gente viu no interior paulista e até no exterior. Pois é, após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né, a gente até citou isso ontem, mostrou isso aqui, e essa questão toda repercute, inserir a macro-região noroeste na onda roxa do Plano Minas Consciente, portanto, Patos de Minas. Comerciantes foram para a porta da prefeitura no início da tarde desta quinta-feira e cobraram uma postura da administração municipal, Ludmila. Há semanas fechados, os prejuízos aumentaram e eles questionaram por que apenas alguns têm que continuar com as portas baixadas. E durante essas manifestações, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se irritou, jogou máscara no chão e deixou o local. Manifestantes, em sua maioria, com roupas na cor preta, faixas sobre fatos e pedidos de socorro. A passos lentos, chegaram na porta da prefeitura de Patos de Minas. Em silêncio, ouviram áudios, onde o agora líder municipal, Luiz Eduardo Falcão, fazia duras críticas à antiga gestão pelo fechamento do comércio. Você vira ali na Major Gotti, o Banco do Brasil ali em frente ao Sacolão lotado, a loteria do outro lado da rua também entupida e as lojinhas, que não causam aglomeração nenhuma, fechado. O prefeito afirmou que o momento para tal ato não era positivo e disse que entendia os comerciantes, mas logo após foi questionado. Infelizmente nós não estamos reunidos dessa vez por um motivo positivo. Eu entendo vocês, quero deixar claro que eu também sou empreendedor, eu vivia de um negócio que está fechado ou com rendimento quase a zero há 1 ano. Meu estacionamento não tem movimento, nenhum, porque o comércio está fechado. Eu entendo que vocês precisem culpar alguém, só que eu não acho justo colocar a culpa toda em cima de mim. Após ser questionado inúmeras vezes por quem o elegeu, Luiz Eduardo Falcão se exaltou, aumentou o tom de voz e passou a discutir com os comerciantes. Nós passamos 2020 inteiro com 9 leitos de UTI e com 27 milhões de reais no caixa da prefeitura. E era só ampliar, e não ampliaram. Eu tripliquei, para não ter que fechar comércio. Eu tripliquei. Não parou por aí. Falcão se exaltou ainda mais ao ser questionado outra vez. Ainda afirmou que se as pessoas tomarem água e chuparem laranja, irão se curar da Covid-19. O tratamento precoce não é milagroso. Não, se fosse, já estava resolvido para todo lado. 85% das pessoas chupando laranja ou tomando água vão curar do vírus. Falcão afirmou não ter ferramentas para barrar o crescimento da doença no município. A hora que chegou, gente saindo pela tampa dos hospitais particulares, gente morrendo na porta de posto de saúde em Coromandel, os hospitais públicos não adiantando mais ampliar nada, eu não tive outra alternativa, nós não temos ferramenta. Conscientizar a população não adiantou, fiscalizar não adiantou, chorar não adiantou. Em modo pacífico,
os manifestantes pediam o direito de exercer suas atividades. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Este comerciante bem que tentou apresentar seu ponto de vista e a realidade vivida por ele e seus colegas. Tá aí as nossas portas, IPVA, daqui a pouco IPTU, ICMI, Copasa e tantas contas, como nós sabemos, boletas é o que não falta. Pois bem, e aí só um minutinho. Veja bem, simplesmente fechados, vão pagar como? Aí simplesmente não temos condição de pagar as contas. O que vão fazer? Vão fechar, vão mandar todo mundo embora. Cadê o essencial? Vai funcionar? Vai viver de quê? Comer vento? Morrer de depressão? Suicídio? De que será? E eu mandei lá no grupo, você viu, uma proposta. Nós temos aí um grupo muito grande de agentes sanitários parados, porque não pode estar indo nos lares. Calma. Não pode entrar nos lares, não pode. Que eles poderiam estar fazendo monitoramento hoje com tecnologia. O WhatsApp faz um monitoramento do quintal inteiro. Vira essa latinha. Além dos da zoonose, nós temos agentes de saúde da família, que estão também ociosos, que poderia estar acompanhando cada lar, que tem todos os cadastros. Como é que está a sua família? Meu pai está com febre. Quais são os sintomas? Poderia dar uma ajudada muito grande, ajudar mesmo, tratando o mal na raiz. Mesmo sem comprovação científica do tratamento precoce, Luiz Eduardo Falcão disse: Sábado agora vai ter 2 médicos lá no hospital de campanha que receitam. Vai estar lá. E eu estou aberto a contratar. Os médicos que agitam a rede social aí estão à disposição, tá à disposição. Vai lá salvar a vida, vai entubar paciente, vai dar notícia ruim para a família dos outros. Ficar nervosinho na rede social não adianta não. Eu quero ver ir para lá. Eu quero ver ir para... Falcão tentou justificar o ato por meio de sua vida, mas logo vieram outros posicionamentos. Eu tenho vergonha na cara, eu não tô aqui para mentir para ninguém, eu tenho filho para criar, eu não entrei aqui para atrapalhar. A gente também tem filho para cuidar, tem filho de mão para tratar, tem filho para cuidar. Eu tenho um menino de 1 ano e meio, eu tenho que comprar leite, fralda, comida, pão. Os meus funcionários, todos eles têm 2 a 3 filhos. Eu não tenho dinheiro para pagar esse mês. Eles vão comprar o pão pro filho dele como amanhã? Logo, Luiz Eduardo Falcão questionou se a culpa era dele. A culpa é minha, é minha. Revoltado, o prefeito de Patos de Minas tirou sua máscara de proteção, item recomendado por autoridades em saúde. Jogou no chão dados que representam vidas perdidas para a Covid-19 ou de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e deu as costas. O problema é 15 dias com 300 casos. Não é 2020 inteiro com 10 casos, não. Este comerciante disse que a ação do prefeito não era a esperada. Nós não queríamos ver isso, nós esperamos não do prefeito, nós estamos querendo que o prefeito tome uma decisão a favor do comércio, que o lockdown já é comprovado que não funciona, pessoal. Nós estamos aqui querendo trabalhar, nós queremos pão, nosso serviço, nosso trabalho é essencial. Nossas famílias, que dependem de nós, nossos colaboradores, dependem do que eu produzo, do que eu vendo. Se eu fechar, o meu comércio caiu em 81% o meu faturamento. Como que eu vou sustentar o meu comércio? Como que eu vou, aquilo que eu programei, futuro, como que eu vou pagar? Após a ação, os comerciantes se manifestaram através de um buzinaço, cobrando do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, alguma medida que não os prejudique. Os comerciantes também percorreram algumas ruas de Patos de Minas. Ludmila, o clima esquentou então nessa manifestação aí, o prefeito acabou se irritando mais profundamente e respondendo aí à altura, né, e até se meio destemperado acabou ali deixando o local em meio àquelas discussões todas, né? Primeira coisa, né, que a gente tem que dizer e deixar claro, por mais que desagrade a muitos, essa manifestação é legítima e a gente percebeu ali que a maioria do tempo essas pessoas mantiveram o distanciamento, ficaram o tempo todo com máscara e num ato desesperado eles foram para a porta da prefeitura, portanto aí questionar, foram tentar dialogar, foram tentar buscar um alento, uma palavra,
qualquer tipo de coisa do prefeito de Patos de Minas, a fim de tentar aí encontrar uma luz do fim do túnel para esses comerciantes. Porque, como a gente falou no bloco anterior, não é um lockdown, uma fatia do comércio que é considerado não essencial fica fechada, tem medidas restritivas, tem que se adequar, tem que se ajustar, e esses comerciantes aí vêm dessa sequência já de dias fechados e colocaram ali, a gente não aguenta mais, vamos demitir, vamos fechar, a gente não sabe o que faz, e viemos aqui para manifestar, para buscar uma conversa, um diálogo. Os ânimos se alteraram ali de ambas as partes, mas o prefeito, naquele momento ali, acabou falando mais alto, jogando a máscara no chão, jogando o papel de apoio também no chão, virou as costas, e ele faz parte dessa fatia do comércio, ele tem esse diálogo franco com essas pessoas há muito tempo, então essas pessoas têm até a liberdade de chegar e buscar essa conversa, né? E conforme eles tentaram, em outros momentos, a gente até viu um comerciante dizendo ali, olha, a gente falou para você de algumas alternativas, de algumas medidas, e o prefeito se posicionou. No momento não tem como, não tem outra saída, senão a gente mesmo seguir as determinações do governo do estado de Minas Gerais. Agora não é mais uma questão do município, agora nós somos obrigados a seguir essas orientações e Patos de Minas não vai desobedecer, Patos de Minas vai seguir. O prefeito tentou colocar essas questões e os comerciantes não arredaram o pé dali, com faixas, dizeres também, buscavam aí alternativas da gestão da Prefeitura de Patos de Minas. E, infelizmente, a gente viu essa explosão que aconteceu no final dessa tentativa de estabelecimento do diálogo. Daí é um momento que a gente entende que os ânimos de todos, difícil uma pessoa que não esteja aí com os ânimos à flor da pele, irritados, querendo voltar ao que a gente tinha numa pré-pandemia, mas é preciso estabelecer algo que é vital, a calma, até para que a gente tenha clara evidência de tomar as melhores e eficientes medidas nesse momento. Não dá para ter atos explosivos, surtos, é preciso de seguir forte, determinados, numa união conjunta de esforços, comerciantes, toda a sociedade, os gestores, com medidas, com ações, para que possamos passar por esse momento tão difícil, tão delicado. É difícil, mas a calma é necessária. Pois é, Ludmila, o presidente do Sindicomércio de Patos de Minas disse agora há pouco que não teve participação nessa manifestação, mas que entende o desejo da classe de voltar a trabalhar. Por ser uma medida impositiva do governo do estado, o presidente deixou bem claro que a única alternativa é cumprir o decreto da Zona Roxa. Essa manifestação que aconteceu na porta da prefeitura é uma medida dos comerciantes de pressionar o executivo a reabrir o comércio. No caso, agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato do Comércio de Patos de Minas, que é o Eduardo Soares. Teve alguma participação do sindicato nessa manifestação? Boa noite. Não teve nenhuma participação do sindicato. Nós ficamos sabendo que teria essa manifestação. Nós temos uma política da forma de agir, né, enquanto instituição, sempre pelo diálogo, há vários dias e não só nesse mandato, desde que surgiu o problema do Covid, o Sindicomércio, como as outras entidades que representam o setor produtivo, vem tentando, com diálogo, com demonstrações, com ajuda com o objetivo de estender o diálogo, de estender as mãos para se encontrar soluções, né, que sejam melhor para todo mundo, mas teve essa manifestação por um ato de alguns comerciantes e que demonstra realmente o sentimento de uma classe aí já tão sofrida já há bastante tempo. A gente entende a gravidade, né? A gente entende que a gente tem que preservar vidas, mas também por trás do comércio a vida.
né? Nós temos por trás de CNPJ, nós temos pessoas, famílias que dependem daquilo ali para pagar suas contas, inclusive os impostos, que até então não foi feito nada em relação a isso para aliviar a condição desses empresários. E localmente nós estamos em entendimento com o sindicato laboral para a gente assinar uma convenção possibilitando algumas alternativas para diminuir um pouco desse baque aí no desemprego, que a gente acredita que pode ser uma coisa assim avassaladora. Ludmila, o Sindicomércio não toma parte não tomou parte, né, dessa manifestação, mas aí, como bem o presidente disse, os lados precisam ser compreendidos, né, neste momento, até porque a dificuldade é grande para quem trabalha no comércio, não de agora, não de 15 dias, né, mas de todo um ano aí de pandemia, com fechamentos, com volta, com restrições, com dificuldades das próprias pessoas em comprarem, mesmo com o comércio aberto, devido à situação financeira que está difícil para muita gente. E aí, essa situação precisa ser entendida pelos dois lados do que acontece, principalmente agora, né, no momento de onda roxa. Num primeiro momento a gente vê o Sindicomércio ele lavando as mãos com relação a essa manifestação, mas aí, no segundo momento, o presidente do Sindicomércio coloca, né, é preciso de ter uma conversa, é preciso a gente estabelecer um diálogo, é o que a gente falou há poucos minutos aqui, para tentar minimizar o impacto para uma parcela desse comércio que sofre com esse endurecimento, com essas medidas restritivas, né, alívio de impostos, de outras cobranças, porque elas continuam chegando. Por isso aí a gente vê esse desespero. Sempre, óbvio, lógico, prioridade é vida, é a gente ter saúde para levantar, sair da cama, continuar a nossa vida, ter disposição para o trabalho, criar a nossa família. Tudo isso é a prioridade aí, né? A gente precisa de ter a saúde para a gente elaborar tudo isso. Mas, em contrapartida, a gente vê aí uma parcela desesperada, que não sabe mais o que fazer, se fecha, se demite, se continua, se não, por conta dessas questões. Se não tem alívio de impostos, as contas chegando, se o comércio não tem mais o resultado que tinha por conta dessas medidas restritivas, o que fazer agora? Aí entra o representante da categoria para poder agilizar também essas negociações, porque já tem tempo isso, né? E nenhum alívio ainda foi sentido por esses comerciantes. Ludmila, com essa a gente encerra então a nossa edição de hoje aqui da nossa análise da notícia, prometendo voltar amanhã. Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigada, Dailfa. E ontem eu disse que nesta edição eu esperava que tivéssemos melhores notícias, ou pelo menos tivéssemos aí calmaria, mas de novo não. Vou desejar esses votos para amanhã, que assim seja. A edição de amanhã dos nossos telejornais, que começamos às 11h30 com 30 minutos. Obrigada, Daí, pela sua companhia, a todos que estiveram conosco. Boa noite, cuidem-se, saúde. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. A NTV News volta amanhã, às 19h, em nova edição. Até lá.